Georges Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia. 19ª lição. A superestrutura. 1. O que é a superestrutura? Nas lições 12ª e 13ª, estudamos a origem e o papel das ideias na vida social. Vimos que a vida espiritual da sociedade é um reflexo de sua vida material. Conviria, pois, designar pelo nome de superestrutura todas as ideias e instituições que existem numa sociedade? Conhecendo agora as noções fundamentais do materialismo histórico, podemos responder a essa pergunta com precisão. A cada momento da história e em todas as sociedades coexistem ideias diferentes, ideias opostas, que são um reflexo das contradições objetivas da sociedade. Essas ideias, contudo, não têm todas o mesmo valor. Umas tendem a manter a sociedade nos velhos trilhos, outras tendem a dar-lhes um novo caminho. Nas sociedades em que existe a luta de classes antagônicas, o movimento das ideias contrárias é um reflexo da luta de classes. A luta das ideias pode assumir uma forma violenta, repressiva. Sob o socialismo, não há mais antagonismo de classe. Mas a luta entre o velho e o novo continua a existir e se reflete numa luta de ideias. Os homens tomam consciência dos problemas que se colocam na sua época através da luta das ideias, que preparam o caminho para a descoberta das soluções que captam a própria realidade. É por isso que os idealistas como Hegel creem que é a dialética das ideias que engendra o movimento histórico. Contrariamente à imagem metafísica do passado, que nos é dada por certos historiadores, é falso que tenha havido épocas abençoadas, sem luta de ideias, em que teria reinado a harmonia dos pensamentos e dos corações. Na realidade, existiam correntes de oposição, brutalmente sufocadas pelas classes dominantes e ignoradas pela história oficial. A Idade Média, tão glorificada, atacou cruelmente seu clero e os seus senhores feudais nas suas populares obras satíricas, trovas e canções. A repressão contra as ideias novas, a luta ideológica levada a efeito pela classe dominante, é uma característica das sociedades em que existe a exploração do homem pelo homem. A burguesia pensava em adquirir renome, proclamando a livre luta das ideias. De fato, não defendia senão a liberdade de opinião nos quadros da ideologia burguesa. Verdade essa que se revela cada vez mais com o declínio dessa classe. Somente uma classe capaz de abolir os antagonismos de classe pode se tornar a defensora da livre luta das ideias. Na sociedade que mais depressa progride, a socialista, é impossível que não se desenvolva a mais viva luta de ideias. Só o materialismo histórico permite, tanto ao militante como ao cientista, saber situar-se na batalha das ideias, não as colocando todas no mesmo plano, e, além disso, distinguir os interesses que elas ocultam. É incontestável que as autoridades do regime capitalista colocam no primeiro plano tal ideia e não tal outra, por meio da imprensa, por exemplo. Se lemos no jornal que grande número de pequenos comerciantes é a causa das dificuldades econômicas, é preciso saber descobrir por trás dessa teoria o interesse do grande capital, impulsionado pela lei do lucro máximo, característica do capitalismo atual. Procura ele reduzir ao mínimo a parte da mais-valia que é absorvida pelos pequenos comerciantes. Se lemos que o melhor sistema de impostos são os impostos indiretos, porque todo mundo os paga, tal argumentação dissimula ainda os interesses capitalistas. De fato, o imposto indireto, recaindo sobre o consumo, onera muito mais duramente aos assalariados, aos camponeses e às classes médias do que ao capitalista. Mas essas ideias não se limitam a idealizar o regime existente. De fato, são assim usadas como instrumentos de luta. Difundindo-os, o capital procura conservar o sistema de imposição que lhe traz vantagens. Melhor, prepara o terreno, os espíritos, para novas medidas, leis ou decretos, medidas políticas que deverão contribuir
para consolidar o capitalismo. Difundidas assim pela classe dominante, essas ideias refletem seus interesses e, por conseguinte, lhes prestam serviço. Começamos agora a compreender o que se deve entender por superestrutura. Isto que é verdadeiro para tal ou qual ideia cotidianamente difundida pela imprensa, o é também para as mais elaboradas teorias filosóficas. A respeito da teoria calvinista da predestinação, Engels escreveu, abre aspas, citação de Marx e Engels, o dogma calvinista correspondia às exigências da mais avançada burguesia da época. Sua doutrina da predestinação era a expressão religiosa do fato de, no mundo comercial da concorrência, o êxito ou o fracasso não depender da atividade nem da habilidade dos homens, mas de circunstâncias independentes do seu controle. Essas circunstâncias não dependem nem da sua vontade, nem de sua ação. Estão à mercê de forças econômicas superiores e desconhecidas. E isto era particularmente verdadeiro numa época de revolução econômica, quando todos os antigos centros de comércio e todas as rotas eram substituídas por outros, que as Índias e a América eram abertas ao mundo e que os artigos de fé econômica mais respeitáveis por sua antiguidade, o valor respectivo do ouro e da prata, começavam a caducar e a perecer. Fecha aspas. Assim, um simples fenômeno econômico torna-se obra da sabedoria misteriosa de Deus. Os burgueses fazem a experiência da concorrência, mas o espírito religioso da época mascara para eles a natureza unicamente econômica de tal ação. A ideia da fatalidade é transposta para o plano majestoso da concepção do mundo e penetra na religião. Os comerciantes deploram os efeitos da concorrência, mas vivem dela. Ela os enriquece. Gostariam da concorrência sem os seus efeitos maléficos. Consolam-se com a ideia de que os homens devem cumprir um destino prefixado. Tornando aceitável os efeitos da concorrência para a classe que dela vive, a doutrina da predestinação consolida, portanto, a produção mercantil. Naturalmente, os feudais, que eram arruinados pelo comércio burguês, não podiam aceitar essa doutrina. Ela foi condenada pela Igreja Católica, gládio espiritual da feudalidade. Mas a economia mercantil, desenvolvendo as forças produtivas, era um progresso em relação à economia feudal. A teoria calvinista desempenhava, portanto, um papel progressista em relação à fé medieval. Nos nossos dias, ao contrário, ela está superada. Seu fatalismo se opõe à ideia revolucionária de que o homem é senhor do seu destino. A ideologia dos grandes banqueiros protestantes serve apenas para tornar aceitável a fatalidade das crises econômicas e dos desastres financeiros do capitalismo. Este exemplo mostra com toda a evidência que a mesma ideia pode estar, segundo as condições históricas, em duas posições muito diferentes. Tanto pode desservir a forma de economia dominante, e tal era o caso da doutrina da predestinação sobre o feudalismo, como pode servir as relações de produção dominantes. É o que se dá com a mesma doutrina sobre o capitalismo. É apenas nesse segundo caso que se dirá que ela é um elemento da superestrutura. Assim, o termo superestrutura não se aplica indiferentemente a qualquer ideia, teoria ou instituição correspondente. Ele se define em relação à base econômica da sociedade. A superestrutura engloba as ideias e instituições que refletem as relações de produção dominantes e, por conseguinte, são elas dominantes também. Citação de Stalin, abre aspas, a base é o regime econômico da sociedade em dada etapa do seu desenvolvimento. A superestrutura é constituída pelas ideias políticas, jurídicas, religiosas, artísticas e filosóficas da sociedade e as instituições políticas, jurídicas e outras que a elas correspondem. Toda base tem sua própria superestrutura correspondente. A base do regime feudal tem sua superestrutura, suas concepções políticas, jurídicas e outras em relação com as instituições que lhes correspondem.
A base capitalista tem sua própria superestrutura e a base socialista a sua. Quando a base é modificada ou liquidada, sua superestrutura é, em seguida, modificada ou liquidada. E quando uma base nova nasce, logo em seguida nasce a superestrutura que lhe corresponde. Fecha aspas. Convém notar que as instituições políticas, isto é, o Estado, também fazem parte da superestrutura. Com efeito, o Estado corresponde, segundo a expressão de Stalin, às concepções políticas, à ideologia política dominante. Ele é organizado segundo princípios que refletem interesses de classe. O Estado é a forma de organização do poder da classe mais poderosa, aquela que personifica as relações de produção dominantes. A base econômica é primordial, o Estado é secundário. A organização política decorre da ideologia política, força organizadora. Em última análise, a força do Estado não é outra coisa senão a força das ideias, sendo estas o reflexo da vitalidade da base econômica. O poderio político funda-se no apoio da massa cujas ideias reinantes favorecem ao Estado. Esse apoio da massa pode ser justificado ou não. As massas podem, até certo ponto do desenvolvimento histórico, ser enganadas, e a força do poder das massas exploradoras funda-se na mentira. Quando esse apoio das massas se atenua, o Estado se enfraquece. O uso da violência sem rebuços pela classe dominante é o sinal de sua fraqueza e do seu fim próximo. As ideias que dominam as massas é que são determinantes. 2. A superestrutura é engendrada pela base. A superestrutura é engendrada pela base e com ela desaparece, acompanhando o seu destino. As ideias dominantes em uma sociedade são, com efeito, produzidas pelo tipo de propriedade dos meios de produção que nela domina. A superestrutura não é, portanto, uma simples justaposição de ideias políticas, jurídicas, filosóficas, religiosas, etc. Essas ideias possuem um liame interno, elas refletem a mesma base. Base e superestrutura formam um todo orgânico. Por exemplo, a superestrutura feudal está indissoluvelmente ligada em todas as suas partes à base feudal. A unidade dialética da base e da superestrutura forma o conteúdo do conceito marxista de formação social. Assim, a superestrutura forma um todo, que, por certo, não é imutável, mas vivo, pois nasce com sua base, com ela se desenvolve e desaparece em seguida ao desaparecimento dela. Nas sociedades de classes, a existência do Estado imprime um caráter particular a toda a vida da superestrutura. Ele é o elemento que a organiza. Por exemplo, é ele que organiza um sistema escolar estruturado em função de classes sociais. Aquilo que morre logo após a desaparição de um regime econômico é a superestrutura como todo orgânico. Convém, pois, não confundir a superestrutura, noção fundamental do materialismo histórico, com tal ou qual ideia ou instituição, considerada em si mesma, isoladamente, abstratamente, destacada da superestrutura dada. Qualquer ideia ou instituição, ao se integrar em uma nova superestrutura, transforma-se profundamente e recebe uma nova significação do todo de que passa, então, a fazer parte. Esquecer isto é cair num puro formalismo. Um exemplo particularmente significativo nos é dado pela escola confessional. A escola do tipo medieval, obscurantista, deixou a cena da história no momento em que se deu a liquidação da estrutura feudal pela burguesia revolucionária. Logo em seguida, a liquidação da base econômica feudal. Posteriormente, no decorrer do século XIX, a burguesia francesa, temendo a ascensão revolucionária do proletariado e não receando mais um retorno da feudalidade, devia encorajar a escola confessional com o intuito de a utilizar para fins antidemocráticos. Mal ela lhe deu vida enquanto elemento da superestrutura burguesa e, por isso, modificou-a, consequentemente,
adaptando-a às condições da sociedade burguesa. Tal é o sentido da Lei de Guizot, em 1833, que foi elaborada em seguida à Insurreição de Lyon, de 1831, e também a Lei Falois, em 1850, posta em vigência após o esmagamento da insurreição operária de junho de 1848. Isto não significa absolutamente que a superestrutura feudal sobreviveu à sua base, mas, muito simplesmente, que a superestrutura burguesa modificou-se num sentido reacionário, numa época em que as relações de produção capitalistas, de progressistas que eram, tornaram-se reacionárias. A escola laica, herdeira da tradição democrática burguesa, é, nessas condições, um dos elementos que melhor podem entrar em luta contra a nova orientação dessa superestrutura. O proletariado deve apoiá-la. Isso de modo algum significa que ele renuncia a criticar o conteúdo do seu ensino. Ele o critica na medida em que nele se exprime a ideologia burguesa de exploração. Assim, a correspondência entre superestrutura e base não aparece apenas nas épocas de transformação de todo o modo de produção, mas também durante as diferentes fases ou momentos do desenvolvimento de uma única e mesma formação social. Sob o capitalismo, a fase de livre concorrência corresponde às ideias liberais e, em política, a democracia parlamentar burguesa, a fase de monopólio corresponde à reação em toda a linha. A burguesia monopolista proclama a necessidade do Estado forte, viola sua própria legalidade, põe abaixo as liberdades democráticas burguesas. No domínio cultural, nota-se um duplo movimento, cujos aspectos contraditórios correspondem ao período de ascensão e ao período de declínio do capitalismo. No primeiro período da Renascença até meados do século XIX, a cultura burguesa desenvolve-se e enriquece-se por um processo de assimilação crítica de todas as aquisições do pensamento humano, particularmente da cultura antiga. Ela tende a se apresentar como a cultura universal e, por conseguinte, definitiva da humanidade. No segundo período, a cultura burguesa rejeita, pouco a pouco, para fora da sua esfera, todos os elementos progressistas, racionalistas, humanistas que ela encerra e se decompõe rapidamente. Ela nem sequer respeita seu próprio passado. Ao processo de assimilação crítica sucede um processo de discriminação. Às ambições de universalidade sucede o abandono de sua própria herança. Diderot é excluído da filosofia, Michelet da classe dos historiadores, Victor Hugo da dos puros poetas. Para concluir este ponto, convém ter sempre presente no espírito que, para se apreciar corretamente uma ideia ou uma instituição, nunca a devemos examinar em si mesma, abstratamente, destacada da superestrutura de que faz parte e que reflete determinada base. Isso é indispensável, em particular no caso do Estado. A teoria social-democrata e idealista do Estado intermediário, acima das classes, encarnando pretensamente o interesse geral, não passa de pura mentira. Da mesma natureza é a teoria dos democratas cristãos, que apresentam no Estado como a encarnação do bem comum. Na realidade, o Estado, fenômeno historicamente necessário, que aparece com a divisão da sociedade em classes antagônicas, permanece por sua origem e natureza o Estado de uma classe. Não se pode falar de democracia em geral e abstratamente, sem cair no formalismo, o que é um erro científico. É necessário sempre fazer as seguintes perguntas: democracia para quem? Para os capitalistas ou para as massas? Nota: o anarquismo, que continua a exercer certa influência no movimento operário francês, é uma doutrina idealista, que desconhece a natureza e o papel da superestrutura. Ignora, pois, a origem de classe do Estado, bem como seu liame objetivo com a base econômica. Vê nele o produto
de um estranho instinto de dominação e de poder que residia no íntimo do homem e que, de fato, não passa de um subproduto da luta de classes. Também no plano da prática, o anarquismo nega a necessidade da ação política e ideológica das massas, porque não percebe que a verdadeira força de um Estado vem do apoio das massas. Exaltando a ação individual ou minoritária, o anarquismo conduz à aventura e degenera em instrumento de provocação. 3. A superestrutura é uma força ativa. Citação de Stalin, abre aspas. A superestrutura é produzida pela base, mas isso não quer dizer que ela se limite a refletir a base, que ela seja passiva, neutra, que ela se mostre indiferente à sorte da base, à sorte das classes, ao caráter do regime. Ao contrário, uma vez produzida, ela se torna uma imensa força ativa. Ela ajuda ativamente sua base a se cristalizar e a se fortalecer. Ela toma todas as medidas para auxiliar o novo regime e rematar a destruição da velha base e das velhas classes, e a liquidá-las. Não poderia ser de outra maneira. A superestrutura é justamente produzida pela base para servir a esta, para a ajudar ativamente a se cristalizar e a se fortalecer para lutar ativamente no intuito de liquidar a velha base caduca, juntamente com sua velha superestrutura. Basta que a superestrutura se recuse a desempenhar o papel de instrumento. Basta que ela passe da posição de defesa ativa de sua base a uma atitude indiferente a seu respeito, a uma atitude idêntica em relação às classes, para que perca sua qualidade e cesse de ser uma superestrutura. Fecha aspas. Já sabemos que as ideias são forças ativas, mas o ponto sobre o qual Stalin insiste aqui é que a superestrutura é precisamente engendrada para servir e defender sua base. Aí está, de certo modo, sua própria definição. Porquanto basta que a superestrutura deixe de servir a sua base para que perca sua qualidade de superestrutura. A superestrutura é um instrumento, o fruto de um plano preparado, de uma atividade consciente da classe dominante. É certo que esta não cria as ideias a partir do nada. As ideias são reflexos, mas é conscientemente que uma classe usa ideias que lhe são úteis. Descrevemos a superestrutura como um todo coerente. Mas o que é que determina a pertinência de uma ideia ou de uma instituição a esse todo? Unicamente sua utilidade para a classe, sua função a serviço da base. Não existe acaso na vida da superestrutura, na luta das ideias, na evolução das instituições. A burguesia organiza sua superestrutura segundo um plano. Eis um exemplo, o discurso do Conde de Montalembert, na tribuna da Assembleia, no decorrer do debate sobre a Lei Fallois, algum tempo depois de junho de 1848. Citação de um discurso pronunciado na Assembleia Nacional em janeiro de 1850. Abre aspas. Acrescentarei uma palavra apenas, como proprietário, e falando a proprietários, com uma franqueza completa, porque estamos aqui, segundo penso, para dizermos a verdade uns aos outros, sem rodeios. Qual é o problema de hoje? Consiste ele em inspirar o respeito à propriedade àqueles que não são proprietários. Ora, não conheço senão uma receita para inspirar esse respeito, para fazer crer na propriedade àqueles que não são proprietários. É fazer com que eles creiam em Deus, e não no Deus vago do ecletismo, de tal ou qual sistema, mas no Deus do catecismo, no Deus que ditou o decálogo e que pune eternamente os ladrões. Eis a única crença realmente popular que poderá proteger eficazmente a propriedade. Fecha aspas. Apreende-se aqui, ao vivo, a formação consciente da superestrutura, a obrigação em que se acha a burguesia de englobar
uma velha instituição na sua superestrutura para se tornar mais reacionária. A Igreja Católica não condenou a escravidão. Existiam escravos na Europa medieval, nas colônias, até 1848 e nos Estados Unidos até 1865. A Igreja ensinou aos servos a obediência aos senhores. Na verdade, ela obrigou os senhores belicosos a respeitar a trégua de Deus, sob a pena do fogo eterno. Mas por este meio, ela salvaguardava, acima de tudo, as culturas necessárias à vida da sociedade, protegia a produção, evitava a fome e a rebelião dos servos. Em suma, ela protegia a feudalidade contra os excessos dos senhores feudais. Porém, o arcebispo de Reims exclamava então, abre aspas, citação, servos, sede submissos em todos os momentos aos vossos senhores, e não procureis tomar como pretexto a sua dureza ou a sua avareza. Permaneceis submissos não somente aos que são bons e moderados, mas também aos que não o são. Os cânones da Igreja declaram anátemas aos que impelem os servos a não obedecer, a usar subterfúgios e, com maior razão, aos que lhes ensinam a resistência aberta. Fecha aspas, citado por J. Bruhat, História do Movimento dos Trabalhadores Franceses. Edições Sociales, Paris, 1952. Posteriormente, a Igreja, com as encíclicas do fim do século XIX, forçou-se para proteger o capitalismo contra os abusos dos capitalistas. Sua linguagem foi se adaptando à época. Ela proclamava, outrora, a existência necessária de senhores e de servos na sociedade. Proclama agora a existência necessária de capitalistas e de proletários. Assim, a existência da Igreja sob o capitalismo não é uma sobrevivência. Ela significa que o regime burguês, explorador e opressor, tira partido de uma ideologia e de uma instituição correspondente a uma formação social mais antiga, mas em que já reinava a exploração e a opressão. Eis a razão pela qual a burguesia, desde que se sentiu ameaçada, reimplantou deliberadamente a religião, adaptando-a às suas necessidades, e lhe tornou a dar vigor e apoio como parte integrante da superestrutura capitalista. Em consequência, ela apresentou a educação religiosa e o ensinamento laico como complementares. As instituições oficiais de 1887 para a escola primária declaram, abre aspas, o ensino laico distingue-se do ensino religioso sem o contradizer. O professor não substitui o padre, ele soma seus esforços aos deste, para fazer de cada criança um homem honesto. Fecha aspas. Se a burguesia não põe todos os seus ovos no mesmo ninho, sabe, contudo, afinar seus violentos. Uma nota de Stalin convém ser particularmente sublinhada. Desde que a superestrutura se recusa a desempenhar seu papel de instrumento, ela perde sua qualidade, deixa de ser superestrutura. Quando, por exemplo, os professores públicos se recusam a defender as metas imperialistas da burguesia, esta persegue e põe na rua os professores democratas. Quando a legalidade burguesa não corresponde mais às exigências políticas dos monopólios, quando deixa de ser, nas mãos da burguesia, um bom instrumento para os seus interesses, a burguesia trata de pôr abaixo as liberdades da democracia burguesa. É então que o proletariado se encontra na democracia burguesa as melhores condições possíveis sob o capitalismo para difundir suas concepções políticas pela nação. Torna-se, muito naturalmente, o defensor das liberdades burguesas e por elas deve lutar. Ideias e instituições não devem, pois, ser apreciadas de modo metafísico. Se é verdade que sua origem determina suas características, a mudança das condições históricas transforma sua função. É necessário sempre pesquisar
dialeticamente a serviço de que classe podem elas ser postas em dado momento, em função da mudança das condições objetivas. A força ativa da superestrutura, e principalmente a do Estado, manifesta-se muito especialmente no período de agonia do capitalismo. Nesse período, as relações de produção não correspondem mais ao caráter das forças produtivas. É o Estado capitalista que toma todas as medidas úteis para as consolidar, para entravar a aplicação da lei de correspondência necessária entre relações de produção e forças produtivas, e para tentar prolongar indefinidamente a existência do capitalismo. E o Estado burguês, apoiado pela ideologia correspondente, torna-se, então, o principal obstáculo ao progresso da sociedade. Obstáculo que só pode ser retirado da rota pela atividade consciente das novas forças. Sabemos, depois do ponto 3 da lição precedente, que essas forças novas, sociais e políticas, são constituídas pela aliança do proletariado e das camadas laboriosas dos campos e das cidades. Vimos agora que tal luta tem por fim destruir o obstáculo que é o Estado burguês e instaurar um novo poder político, o poder do proletariado, cujo papel ativo permitirá liquidar a velha base e a velha superestrutura, criar uma nova base e uma nova superestrutura. Assim, em certas condições históricas, ideias e instituições desempenham um papel determinante. O materialismo vulgar conduz à falsa teoria do desenvolvimento automático, espontâneo da sociedade. Praticamente ele justifica a passividade diante da ação que o Estado capitalista desenvolve para prolongar a existência de sua base. O marxismo, ao contrário, não despreza a função primordial da iniciativa revolucionária das massas, da consciência socialista. Jamais despreza ele a luta para desenvolver a atividade política e elevar o nível ideológico das massas. 4. A superestrutura não está diretamente ligada à produção. Citação de Stalin, abre aspas, a superestrutura não está diretamente ligada à produção, à atividade produtora do homem. Ela liga-se à produção apenas de modo indireto por intermédio da base. Além disso, a superestrutura não reflete as mudanças sobrevindas no nível do desenvolvimento das forças produtivas de um modo imediato e direto, mas somente após as mudanças na base, depois da refração das mudanças da produção em mudanças da base. Isto quer dizer que a esfera de ação da superestrutura é estreita e limitada. Fecha aspas. Esta importante tese do marxismo acautela-nos contra todos aqueles que silenciam sobre as relações de produção e a luta de classes, e pretendem que a evolução das técnicas determina diretamente o progresso das ideias e das instituições. Com efeito, é um lugar comum do pensamento burguês dizer que o progresso material da civilização moderna deve ser seguido de um correspondente progresso na ordem cultural, intelectual, moral. O desmentido que, sem cessar, o imperialismo oferece a esse lugar comum é motivo de lamentações dos idealistas, que disso se servem como pretexto para condenar o progresso das técnicas e da ciência. Ora, o que determina o nível cultural, intelectual e moral de uma sociedade é a sua base econômica. O progresso dos conhecimentos técnicos e científicos não pode diretamente modificar em nada tal nível. Ele só se reflete na superestrutura por intermédio da base. Da mesma forma, as forças produtivas desenvolvem-se nos limites das relações existentes. Do mesmo modo, o progresso técnico e científico é avaliado segundo os critérios da ideologia que reflete essa base. É apreciado pelas diversas classes segundo seus interesses de classe. Houve tempos em que a burguesia industrial proclamava que o progresso das ciências conduziria ao progresso material e cultural da humanidade. Não fazia outra coisa senão expressar as possibilidades do desenvolvimento do capitalismo industrial nessa época.
Mas, em si mesma, esta tese, que foi a do positivismo, é falsa. Sobre o capitalismo em declínio, não só a ciência e a técnica não estão a serviço das necessidades sociais, pois estão a serviço do lucro capitalista, mas ainda as ideias científicas não podem penetrar as massas e servir para elevar seu nível cultural. A ideologia burguesa retrógrada domina as massas. A superestrutura burguesa determina-lhes o nível cultural e este permanece inevitavelmente atrasado em relação ao progresso do conhecimento científico. A concepção positivista de Auguste Comte, segundo a qual o progresso da sociedade e das instituições depende unicamente da difusão do saber nas massas, é uma utopia da burguesia progressista. O posterior desenvolvimento do capitalismo deveria mostrar sua inconsistência. Contrariamente ao positivismo, o marxismo demonstra que é a luta de classes e a mudança da base econômica que permite a superestrutura nova refletir o progresso técnico e científico. A única via para a elevação do nível cultural e intelectual da sociedade, para o progresso das ideias e das instituições, é a luta de classes, é a revolução socialista. A máquina e a ciência, por elas mesmas, não têm o poder de embrutecer o homem, nem de melhorá-lo. Elas não bastam para definir a civilização. O desenvolvimento técnico dos Estados Unidos não impede que a ideologia dominante nesse país, longe de exprimir um alto grau de civilização, ofereça todas as características da barbárie capitalista. Quanto ao socialismo, ele não é uma civilização técnica, nem o triunfo do cientificismo. Sua superioridade moral é o reflexo da base socialista, que engendra um humanismo superior. O verdadeiro humanista não condena a luta de classes, mas participa dela. Ele sabe que somente ela conduz a um regime econômico e social em que poderão ser aplicadas sem entraves as conquistas mais audaciosas do trabalho e da inteligência humanas. 5. Conclusão. Uma sociedade dilacerada pelo antagonismo de classe não pode conhecer uma verdadeira unidade moral e cultural. É verdade que a classe dominante pode impor sua ideologia e chegar a sufocar a voz dos oprimidos. É uma paz, mas, como a paz das sepulturas, porá fim a uma guerra em que um dos beligerantes foi exterminado. Só a sociedade sem antagonismos de classe conhece a verdadeira unidade moral e espiritual que não exclui de modo algum a luta das ideias, indispensável ao progresso do conhecimento. Em uma sociedade como a nossa, existem duas ideologias antagônicas e duas somente. A que serve aos interesses da burguesia e que é parte integrante da superestrutura, e de outra parte a ideologia do proletariado, que encontra sua expressão científica no marxismo. Não pode haver nisto acréscimo de ideologias neutras, mas há ideias burguesas que estão em retirada em relação às exigências ideológicas do imperialismo agressor, inimigo do povo, das nações e do homem. Tais são as ideias burguesas racionalistas, antifascistas e humanistas. Desde que essas ideias entram em contradição com as exigências do imperialismo, a burguesia desencadeia o ataque contra elas. É claro, portanto, que a classe operária e as forças progressistas devem apropriar-se delas, dar-lhes força e vigor e levá-las para a frente, desenvolvendo-lhes o conteúdo democrático. Assim, as duas ideologias em presença não são estáticas. Uma encontra-se em decadência e torna-se cada dia mais reacionária, menos universal. A outra enriquece-se e fortifica-se na luta
por um novo humanismo. É em função do seu interesse de classe, inseparável, aliás, do da nação, que o proletariado tira da cultura nacional passada os elementos progressistas, reflexos fiéis da vida e, ao mesmo tempo, monumentos duráveis da arte. É, portanto, em função do seu interesse de classe, oposto, contudo, ao da nação, que a burguesia afasta-se da herança nacional, do seu próprio patrimônio democrático e humanista. Não há nem pode haver ideologia neutra. Existem apenas ideias elaboradas pela burguesia no curso de sua longa história, e as ideias que resultam da crítica científica das primeiras, que colocam o marxismo na vanguarda e das quais o proletariado se apropria. Que tal ou qual ideia possa mudar de campo, segundo as peripécias históricas da luta de classe. Isso mostra precisamente que ela não é neutra, que ela tem um conteúdo. É por isso que ela é rejeitada pela burguesia quando o interesse desta classe se modifica. A tarefa que se apresenta às forças de vanguarda da sociedade é a de reavaliar toda a herança ideológica e cultural. O marxismo é essencialmente crítico e não deixa pedra sobre pedra das laboriosas construções ideológicas do capitalismo. Por conseguinte, não pode ser plenamente marxista quem não assimilou de modo crítico a cultura do passado. Georges Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia.